uma das maiores questões humanas, vocês hão de concordar comigo, dentre tantas outras como o amor, o ódio, o ciúme, a inveja, a dor, a morte, é sem dúvida o tempo. Chega a ser dramática a fluidez, a continuidade com que o tempo passa. Não, e eu não me refiro às geringonças inventadas que chamamos de relógio. Ali temos apenas a representação do tempo. O drama do tempo é encarnado em nós, no sentido de que sentimos ele bem na nossa carne, na nossa pele, porque biologicamente envelhecemos. O passado e o futuro, que se definem a partir do presente, é algo que, se não for muito bem assimilado, muitas vezes, principalmente na sociedade atual, e tá aí a pandemia que justifica muito disso, é causa de alguma patologia. A gente tem aí muitos distúrbios da ordem da psiquiatria, da psicologia, porque em alguns casos a gente vive uma aceleração tão grande, um cotidiano tão corrido. E aí, quando nós nos comparamos com a perenidade dos materiais existentes, como os minerais e a perenidade do próprio planeta, a gente chega ao angustiante resultado de que o nosso tempo aqui na Terra é muito curto. Dia desses eu estava fazendo uma pesquisa e eu li qualquer coisa da área da psicologia que dizia mais ou menos assim: depressão é quando nossa mente tem excesso de passado e ansiedade é quando a nossa mente tem excesso de futuro. Eu não sei a autoria dessa frase, mas se vocês souberem, coloquem aqui nos comentários e também a frase de maneira adequada. O fato é que o tempo é assunto que compõe reflexões filosóficas, existenciais, físicas, científicas, enfim. E isso, gente, não é de hoje. A gente tem, por exemplo, na mitologia grega, o deus Cronos, que derivou pra gente na língua portuguesa palavras como cronologia. Ele engolia seus filhos recém-nascidos. E aí nós temos aquela clássica associação de que o tempo tudo devora. Perder tempo, não tenho tempo, tô com pressa, nós ouvimos isso constantemente. Além disso, como a gente falou lá no início, existe uma espécie de uma corrida contra o tempo, no sentido de que o envelhecimento, ele precisa ser combatido. A gente avança para o futuro porque o tempo nos projeta, afinal de contas ele é contínuo, tentando manter a aparência do presente. É aquela busca quase predatória pela fonte da juventude. Por outro lado, os que querem saber do futuro. E aí eu lembrei, já que a gente está se aproximando do carnaval, que essa preocupação clássica com o tempo também faz parte da interpretação popular. O futuro faz parte de uma letra de samba muito conhecida, que diz mais ou menos assim: a cigana leu o meu destino, eu sonhei. Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante, eu sempre perguntei: o que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei o mal me quer, primeiro amor de um menino. E aí vem o refrão que diz assim: como será o amanhã? Responda quem puder, o que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Reparem esse grande tema que é o tempo, como isso é renitente, aparecendo em vários contextos, porque isso é uma coisa que nós, enquanto humanidade, não conseguimos deter, nem conseguimos ainda nos manter eternos. E aí, já que falamos do tempo como algo abstrato, amplamente estudado, presente nos clássicos gregos, na cultura popular, no cinema, com o clássico De Volta para o Futuro. Quem não assistiu esse filme? E na nossa constituição biológica, afinal de contas, envelhecemos. O tempo é aquele que representa o nosso hoje, o nosso ontem e o mistério do amanhã. Por isso, hoje vamos entrar numa máquina do tempo. E eu trago o livro A Máquina do Tempo, de Herbert George Wells. O século XIX, quando foi lançada a Máquina do Tempo, foi o século das novas máquinas, das novas tecnologias, dos avanços tecnológicos. A gente pensa aí na Revolução Industrial. As locomotivas e os navios estavam a todo vapor, além dos conhecimentos científicos que estavam bastante acelerados. A invenção da fotografia, a invenção do eletroímã, que deu suporte, deu subsídio para a construção, para a constituição de muitos aparelhos elétricos. Em 1879, Thomas Edison inventa a lâmpada e logo em seguida a General Electric, a GE, começa a produzir lâmpadas em larga escala. A transmissão de mensagens por sinais elétricos, o que a gente conhece por telégrafo, as máquinas de calcular começaram a ficar mais complexas,
que são os avós dos nossos computadores de hoje, enfim. A gente vai ter nesse contexto H.G. Wells, que nasce em 1866 em Londres, claro, envolto nessa atmosfera. Ele estudou biologia, consta que ele foi professor de ciências e zoologia, chegou a escrever também sobre os direitos das mulheres, mas ele se consagrou efetivamente como escritor de ficção científica. É dele os clássicos O Homem Invisível, A Guerra dos Mundos, além, claro, da Máquina do Tempo. Inclusive, os seus escritos, segundo consta, serviram de base para a criação dos direitos humanos. A leitura dessa obra eu considero muito fácil. E nós temos um personagem principal, que é o viajante no tempo. Esse viajante apresenta para um grupo de pessoas, numa espécie de uma reunião, dentre elas médico, governador de província, psicólogo, jornalista, enfim. Ele apresenta o aparelho que ele estava construindo, que é exatamente a máquina do tempo. É interessante porque durante a leitura, nós, enquanto leitores, conseguimos dividir, demarcar alguns momentos na história. O primeiro e o último momento se passam na casa do viajante do tempo. O primeiro são os encontros em que ele explica para as pessoas sobre a máquina do tempo. E já o último, ele relata como foi a viagem no tempo. E o meio da história seria a narração da viagem no tempo. Então, gente, o enredo ele é bem didático e a gente consegue temporalmente, já que o tema é tempo, acompanhar esse processo no momento pré-viagem, durante a viagem e num pós-viagem. A gente tem dois narradores. Esses dois narradores estão sempre na primeira pessoa. Um deles é alguém que participa dessa reunião e nos conta a história. E num segundo momento, é o próprio viajante no tempo narrando a viagem como foi. É interessante porque quando esse narrador passa a bola para o viajante no tempo, ele prepara o leitor, ou seja, ele nos prepara e faz um meia-culpa, antecipando para a gente que, na verdade, a sua experiência de narrar é insuficiente frente à história que será contada. Isso acontece antes do viajante no tempo tomar o turno da fala para contar como foi a experiência dele na viagem. Essa colocação é bem instigante porque ela gera na gente uma curiosidade para a gente saber efetivamente como é que foi essa viagem para o futuro. E ele diz assim: com isso, o viajante no tempo começou sua história da forma como a registro. De início, recostou-se em sua poltrona e falou como um homem cansado. Depois, foi ficando mais animado. Ao escrever, sinto claramente a inadequação da pena e da tinta e, acima de tudo, minha própria inadequação para expressar a qualidade da história. Você lê, suponho, com atenção suficiente, mas não consegue ver o rosto pálido e sincero do narrador da história. No círculo iluminado pela pequena lamparina, tampouco ouvir a entonação de sua voz. Não consegue saber como sua expressão acompanhava as reviravoltas de sua história. A maioria de nós, ouvintes, estava na sombra, pois as velas da sala de fumar não haviam sido acesas e só a face do jornalista e as pernas do homem silencioso, dos joelhos para baixo, estavam iluminadas. Logo no início, nos entreolhávamos ocasionalmente. Após algum tempo, paramos de fazê-lo e só olhamos para o rosto do viajante no tempo. O processo da viagem no tempo é bastante descritivo. Vocês vão perceber isso. Há muita descrição. E essa descrição é importante por quê? Porque como é uma ficção científica, é importante para a gente ter essa sensação de verdade, que tecnicamente a gente chama de verossimilhança. O viajante no tempo viaja para o futuro. O ano é 802.701. Ele encontra um mundo habitado por duas raças. E claro, a lente com que o viajante no tempo observa o mundo conforme se descortina no futuro, é a partir do que ele tem de referência do hoje. Existe uma certa decepção com esse futuro que ele se depara, tanto quanto a decadência, por exemplo, da arquitetura, quanto em relação ao futuro da humanidade. E aí, quando a gente fala dessa lente do hoje para o futuro, no ano 802.701, o viajante no tempo encontra uma sociedade disposta e que ele pré-julga. Ele pré-julga essa sociedade como uma sociedade de base comunista. E ele alerta os leitores desse pré-julgamento, do que ele encontrou quando ele chega lá. E que essa visão estava totalmente distante
da realidade. Tanto que no final desse primeiro dia que ele chega no futuro, que ele chega em 802.701, ele deduz que estivesse num paraíso social. Mas, no entanto, ele mesmo depois desconstrói essa ideia e a gente acompanha essa desconstrução. Um destaque também muito importante para essa obra é que as vivências do viajante no tempo vão trazendo reflexões tão profundas que, além de pertinentes, elas transitam entre o mundo do futuro e o mundo do presente. Uma discussão que eu considero extremamente importante nessa obra é a cultura do outro. Subjaz nessa obra esse grande tema, e isso é atemporal. A gente habita um planeta, hoje, totalmente distinto. Nós somos povos compartilhando um mesmo tempo, um mesmo momento. Nós fazemos parte de um mesmo momento. O nosso tempo é limitado porque nós não temos a durabilidade do mineral, ou seja, da pedra, como a gente falou lá no início. Mas, ao mesmo tempo, a realidade, o ritmo das coisas, o sistema econômico, o sistema político sob o qual nós vivemos dão, de certa forma, a cadência para a nossa vida. Por exemplo, o meu tempo latino-americano vivendo numa grande cidade que é o Rio de Janeiro não é ao mesmo tempo, por exemplo, de um europeu que vive numa cidade de interior, como também não é ao mesmo tempo do indígena ou de algum grupo africano que vive em uma tribo. O tempo, ele é relativo e ele se conjuga com a cultura. E lá nesse futuro, em 802.701, o viajante no tempo se depara exatamente com raças que vivem uma espécie de feitiço de Áquila. Os Eloi vivem com a luz do sol, com a claridade, enquanto que, ao dormirem, eles se protegem contra os Morlocks, que são do subterrâneo, que são noturnos. E claro que essas diferenças sociais fizeram com que o viajante no tempo, investido dessa lente que nós falamos, fizesse associações variadas, inclusive entre a questão capitalista, né, o capitalista em si e o trabalhador. Afinal de contas, a gente não pode perder de vista que a H.G. Wells vivia numa Londres do século XIX. E, para decepção do viajante do tempo, essa visão cartesiana ou mesmo muito embebida do presente dele cai por terra conforme o convívio com aquelas pessoas. É o tempo que vai, dia após dia, apresentando ao viajante no tempo a realidade desse futuro. Muita coisa criada, construída, revolucionada por sociedades anteriores à nossa e pela nossa própria sociedade, inclusive as sociedades posteriores a nós, né, antes do ano 802.701, agora nesse futuro são apenas vestígios. Há uma decadência no mundo do futuro e a inteligência que a gente acha que nos conduz à salvação, na verdade, ela vai conduzir esse mundo, essa humanidade, à ruína, conforme a gente acompanha os acontecimentos junto ao viajante no tempo. Ou seja, a expectativa do futuro, de uma humanidade extremamente evoluída e cientificamente avançada, é totalmente quebrada. A Máquina do Tempo inspirou grandes produções cinematográficas. Existem muitos filmes que fazem essa releitura da obra de H.G. Wells e também outros que criaram a partir de, né? Já que é um tema que é muito instigante para todo mundo. É uma leitura extremamente aconselhável porque há uma introspecção desse personagem e muita reflexão quanto à natureza, quanto à geografia, quanto à produção humana, quanto à importância das artes, dos livros e tudo que a humanidade criou. Bom, e já que não conseguimos deter o tempo, eu espero que vocês retornem para o presente super motivados para ler A Máquina do Tempo de H.G. Wells. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!